Ser negro de pele clara é um privilégio, mas ao mesmo tempo é um tormento também, porque a gente não se reconhece num lugar. A maior recompensa que eu tenho é de encontrar pessoas negras e elas dizerem que se inspiram em mim, que acompanham o meu trabalho. Você precisa ter um currículo que dificilmente uma pessoa branca vai precisar. Sou Brelê Pires, sou jornalista, trabalho na ESPN e tenho 38 anos. Primeiro, é um processo de autoconhecimento, porque eu, como negro de pele clara, e todo negro de pele clara vive isso em algum momento, que é o de, na infância, na adolescência, se descobrir uma pessoa negra. E eu tive isso de forma tardia também. Quando criança e como adolescente, eu, às vezes, por ter também uma parte da família branca, eu nem me identificava como uma pessoa negra. Então, na adolescência, eu tinha muitos amigos negros, cresci num bairro de periferia. Então ali, pra mim, em alguns momentos, eu era até visto como branco. Era lido dessa forma. Mas algo que pra mim foi meio que um divisor de águas foi um professor negro que eu tive na faculdade, professor Dalmi, um dos raríssimos professores negros em toda a faculdade. Um dia, numa aula sobre jornalismo, ele falando sobre representatividade, sobre pessoas negras. Um dia, na aula, ele aponta pra mim como Breler, que é negro. E eu falei, eu sou negro? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque ninguém nunca tinha dito pra mim que eu era uma pessoa negra. Ninguém nunca tinha me colocado nesse lugar. E ele disse explicitamente. Então aquilo ali pra mim foi realmente um estalo para que eu acordasse pra minha negritude, para que eu passasse a me enxergar. E eu entendo que no Brasil, por ser um país muito racista e complexo nas relações raciais, ser negro de pele clara é um privilégio. Mas ao mesmo tempo é um tormento também, porque a gente não se reconhece num lugar. Então, o fato de ser uma profissão que ainda valoriza muito a indicação, que ainda valoriza muito o networking, faz com que o jornalismo esportivo seja muito elitizado, muito branco e tenha uma restrição em dar oportunidade incondicional a uma pessoa negra. Para uma pessoa negra chegar, você precisa se provar de várias formas. Você precisa ter um currículo que dificilmente uma pessoa branca vai precisar. Eu, por exemplo, tenho mais de 15 anos de carreira. Nunca tive um chefe negro. Isso é um problema. A partir do momento que a gente consegue chegar nesses lugares, mas a gente não ascende, é um problema que o próprio esporte e o próprio futebol espelha. No futebol, temos vários jogadores e ex-jogadores negros. Mas por que tão poucos técnicos? Por que tão poucos dirigentes negros? Por que tão poucos presidentes de clubes negros? Donos de clubes negros? Há um debate aí. Há uma problemática que a gente precisa atacar. E sem saber que internamente essa é uma luta permanente nossa, jornalistas negros, e muitas vezes uma luta solitária, porque boa parte dos jornalistas brancos não se engaja nessa luta. E teve até um momento, nos 2 primeiros anos, que eu não me encaixava ali, eu não estava muito satisfeito comigo mesmo, com o meu desempenho, que eu até questionava, poxa, talvez acho que eu não quero mais a TV. E aí um dia, depois de um programa, eu recebi uma mensagem, se não me engano, no Twitter, foi uma discussão até sobre técnicos negros. Ele falou, cara, nunca me senti tão representado assistindo um programa, não imaginava ligar num programa esportivo, ter uma discussão dessa e me enxergar ali nas suas palavras. Cara, isso pra mim foi, eu carrego essa mensagem, guardo até hoje como algo que me orgulha, porque ali eu entendi o meu papel. Eu falei, o meu papel vai além do jornalismo aqui. Eu tô representando alguma coisa. Como exceção, eu vejo que eu posso falar para essas pessoas, falar para mais pessoas negras. A maior recompensa que eu tenho é de encontrar pessoas negras e elas dizerem que se inspiram em mim, que acompanham o meu trabalho. Nós, pessoas pretas, ainda não somos protagonistas no jornalismo, muito menos no jornalismo esportivo, mas nós já alcançamos muita coisa também. Hoje, não temos só um Abel Neto, não temos só apenas exceções. A gente já consegue fazer uma lista de pessoas que trabalham nas redações, de pessoas que aparecem no vídeo, pessoas que são conhecidas pelo seu trabalho e, o mais importante, pessoas negras que não são conhecidas só pela militância, só por cobrir, por exemplo, o Dia da Consciência Negra. Pessoas que são reconhecidas por fazer
o mesmo trabalho de pessoas brancas, pela excelência do que fazem, da forma como informam, como cobrem uma notícia. Nós temos pessoas que se interessam pelo jornalismo, que buscam se capacitar e têm muita competência para exercer a profissão, mas falta oportunidade. Esse é o grande gargalo, dar oportunidade a pessoas pretas. Hoje, por exemplo, as redações de veículos maiores têm políticas de diversidade nos seus processos de seleção, mas como isso é feito e como essas pessoas são recebidas dentro da redação? Há um ambiente realmente acolhedor para elas? Eu creio que não. Então eu não aceito falta de qualificação como desculpa. O que eu aceito é falta de oportunidade. Isso acontece. E muitas vezes também há um racismo que é o racismo lúdico ali, porque eu, pelo menos, já sofri com brincadeiras racistas, até mesmo de colegas de profissão, de brincar, você sabe que só tá aqui por cotas, e até mesmo em comentários de rede social, alguém quer discordar de algo que eu falei, esse comentarista tá aí ocupando a política de cotas. E acontece muito isso, de pessoas negras que conseguem a duras penas se qualificar, fazer uma faculdade, se formar, ter experiência, entrar numa redação, mas não ter a saúde mental para suportar todo o processo, todo o desgaste que é ser a exceção. E essa é a luta de todas as pessoas negras, para serem reconhecidas pela sua competência, não só pela sua luta. Toda pessoa negra vai ser antirracista, vai lutar contra isso de alguma maneira ou vai usar o seu trabalho para isso. Mas a gente precisa lutar para que as pessoas reconheçam o nosso valor, para falar de futebol, para falar de economia, para falar de política, para ocupar espaços no jornalismo. Eu não sou só resistência. Minha vida não foi só disso. Eu também brinco, eu também não fico o tempo inteiro militando. Eu tô num bar, eu falo de futebol, falo de vários assuntos. Essa é a nossa luta, de não colocar pessoas negras apenas na caixinha da luta e da resistência.